Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como falei no comentário introdutório desta Santa Missa, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Na verdade, essa solenidade cai no dia 29 de junho. Estamos celebrando agora porque caiu no meio da semana e a Igreja no Brasil, para evitar que as pessoas percam essa solenidade, transfere a festa logo para o domingo próximo. Estamos celebrando esta solenidade dentro da Igreja desde o século III. É a mesma celebração que honra aqueles que são chamados de colunas da Igreja primitiva. Eles simbolizam, sintetizam aquilo que era o colégio dos apóstolos e que hoje continua dentro da tradição da Igreja como o colégio episcopal, o episcopado, nossos bispos, que são legítimos sucessores dos primeiros apóstolos de Cristo. E aqui nós já temos uma certeza de que estamos na Igreja que Cristo fundou e desejou como continuadora da sua missão. Além da própria presença do Papa, sucessor de Pedro, que também dentro de uma sucessão ininterrupta chegou até hoje o Papa Francisco. E nós precisamos dos apóstolos, que são os bispos, e do Papa, porque eles são aqueles fiéis depositários do conteúdo da fé que devem lutar para preservar e para transmitir esse conteúdo da fé, sem distorção, sem engano, sem exagero e sem desleixo. Eles são sinal de unidade também dentro da Igreja, junto com a Eucaristia e junto com a ação do Espírito Santo. Mas, além disso, a solenidade de São Pedro e São Paulo nos faz considerar também o testemunho de vida deles. É interessante olhar para São Pedro e perceber nele um pescador humilde, um homem simples, um homem espontâneo, medroso, cheio de mancadas durante a vida pública com Jesus, de uma fé frágil,
com muitas dúvidas, e às vezes nós nos colocarmos aí nessa fé frágil, nessas dúvidas, nas nossas mancadas, nos nossos medos. Mas observar que Deus já trabalhou neles a partir de uma base. Ele era humilde e simples. Paulo, São Paulo apóstolo, da mesma maneira, um estudioso, um grande pregador, um judeu zeloso da prática do judaísmo, mas infelizmente perseguidor da igreja, porque julgava a igreja naquela época com uma distorção do judaísmo. E já vemos também em Paulo esse fundamento de um homem estudioso e de alguém zeloso. Deus também aproveita essas características de São Paulo. Então, certamente nós também já fomos capacitados, recebemos de Deus dons, qualidades que Ele deseja aproveitar, que Ele deseja utilizar para a evangelização, para testemunharmos a fé nele. E observamos ainda na vida de São Pedro e de São Paulo o encontro com o amor, que é o próprio Jesus Cristo, o encontro com a verdade de Deus que se revela em Jesus Cristo, que transformou a vida deles. A verdade de Deus e o amor de Deus têm o poder de transformar corações que estão abertos para receber essa verdade e para se deixar amar por este amor. Então aqui mais um esforço que devemos fazer de sair dos nossos esquemas para acolher a verdade de Deus, de nos deixarmos amar por Deus, de percebermos esse amor que o tempo inteiro é derramado em nossas vidas, para desejarmos corresponder. Ainda observamos em São Pedro e São Paulo que o encontro com esse amor e com esta verdade produziu em Pedro um homem sábio, e depois um homem corajoso, que foi capaz de deixar tudo. A ação de Deus em nós, se encontra uma abertura, nos transforma. Da mesma forma em São Paulo, aquele que era um perseguidor, um radical, se transforma, a partir do encontro com esse amor, com essa verdade, num propagador da fé, num fundador de comunidades, que também deixou tudo para anunciar Cristo como caminho, verdade e vida. Observamos na vida destes dois santos, destes dois apóstolos, que ambos passaram por um processo de conversão. E isso nos leva a pensar o nosso processo de conversão. Pedro, tantas vezes, já ali com o Mestre, foi corrigido, tantas vezes orientado, perdoado, chamado a atenção por Jesus. Quantas vezes nós temos necessidade de sermos corrigidos, orientados e muito mais ainda perdoados por causa das nossas faltas. E quantas vezes nós somos perdoados de fato. Ainda observando Pedro, quantas mancadas, né? Quanta bobagem, às vezes ele acabou falando ali no Monte Tabor, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui.
E ali Jesus já orienta que o desejo dele não era aquele. Ou aquela outra vez que ele põe limite ao perdão: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes. E recebe aquele puxão de orelha carinhoso de Jesus que diz 70 vezes 7, infinitamente, Pedro. Ou então, quando ele dorme no Horto das Oliveiras, quando Jesus pediu que ele e os outros discípulos rezassem, orassem com ele, vigiassem, e se depara com a decepção de Jesus que os vê dormindo. Ou pior ainda, quando ele corta a orelha do servo Malcom, Jesus manda ele guardar a espada, porque Jesus não veio para aquilo. Quantas mancadas, né? E chega o ápice de todas as falhas de Pedro, foram as 3 negações. E ainda tem aquele episódio, que inclusive faz parte do Evangelho agora que acabou de ser proclamado, em que Jesus começa a falar que ele vai padecer na mão dos saduceus, dos fariseus, dos sumos sacerdotes, e ele puxa Jesus para o lado e diz assim: Senhor, isso não te aconteça. Começa a querer dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Quantas vezes nós também não agimos assim? Por isso, São Pedro nos ensina muito. As suas mancadas foram uma escola que nos ensina também a aprender a lidar com as nossas mancadas, com as nossas falhas, com os nossos erros, e ver que não tem nada perdido, e ver que Jesus corrigiu, orientou e continuou apostando em Pedro. Jesus não afastou Pedro por causa dos seus defeitos, mas continuou investindo em Pedro para que ele crescesse com cada mancada, com cada falha, com cada defeito, com cada imperfeição que ele tinha. E de fato cresceu, se tornou um homem sábio, primeiro Papa, perdoado e restaurado pela graça de Deus. Olhando ainda para São Paulo, nós percebemos o quanto São Paulo, enquanto ainda era Saulo, foi um perseguidor arrogante, violento, cheio de orgulho, que julgava os cristãos, condenava, cheio de ódio no coração. E, de repente, aquela fé mal direcionada de Paulo, mal vivida, aquela fé prepotente, teimosa, no caminho de Damasco, com a luz que se apresentou para ele, com a voz que lhe falou, renovou o seu coração, mudou a sua vida. E Paulo, de arrogante, de prepotente, de teimoso, orgulhoso, se tornou alguém dependente de Deus, dependente da comunidade, que inclusive Ananias vai rezar por ele e ele aceita a oração. Ele ainda passa 3 anos na comunidade, recebendo o conteúdo da fé, para depois se tornar um grande apóstolo. Ele ainda passou, a Sagrada Escritura fala, 15 dias com Pedro, aprendendo, amadurecendo a fé. Isso nos ensina o quanto nós precisamos sempre aprender, amadurecer a nossa fé, nos deixar corrigir do nosso orgulho, da nossa arrogância, nos deixar converter dos ódios do nosso coração, das teimosias que trazemos, assim como São Paulo. Como estes santos apóstolos nos ensinam a partir do erro que viveram e a partir da conversão que os transformou, que os renovou.
homens que se deixaram tocar pela graça de Deus, homens que se deixaram arrepender pelos seus erros, que repensaram suas vidas, que se deixaram tocar pela graça e por isso passaram a dedicar-se a viver a fé. Homens que enfrentaram obstáculos, desafios, dificuldades, problemas, perseguições, açoites, mas não desistiram, não desanimaram, buscaram sempre força em Deus, homens de ação, mas também homens de oração, de intimidade com Deus. Portanto, celebrar São Pedro e São Paulo deveria fazer com que nós pensássemos como está o nosso processo de conversão e como o contato com a palavra, como o contato com cada missa, em cada liturgia, como a recepção de próprio Jesus na Eucaristia, como cada confissão, como cada oração, como cada momento da vivência da fé, como cada experiência de Deus tem colaborado para transformar a nossa vida, como transformou a vida de São Pedro e de São Paulo. Como está o meu processo de conversão? Que inclusive dura a vida inteira. Não basta só cumprir tarefas, preceitos, ritos, normas e leis. Se conversão fosse isso, seria muito fácil. A fé em Cristo é a acolhida dessa fé. É uma fé vivenciada, renovada a cada dia, que muda a nossa visão de mundo, que transforma o nosso comportamento, atitudes e valores, assim como fez como São Pedro e São Paulo. E, acima de tudo, nos leva a amar, a perdoar, a nos sacrificarmos, fazermos o bem, a praticarmos a justiça, a sermos homens e mulheres honestos, bondosos, a nos esforçarmos para sermos tolerantes, misericordiosos, a termos equilíbrio no nosso agir, bom senso, a superar os medos, as dificuldades, termos paciência e sermos humildes. Espero que o encontro com o amor e com a verdade de Deus esteja nos ajudando a vivenciar esse processo de conversão que renovou a vida de São Pedro e de São Paulo e que eu espero renove a minha e a sua vida. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós para que nós possamos nos deixar renovar pela graça de Deus cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor